Ó, eu queria esclarecer para as pacientes como é que funciona a fertilização para os casais homoafetivos. Né? Eu acho que quem, né, as mulheres, os casais, né, de mulheres que nós vamos atender, né, assim, ou, enfim, e os casais masculinos, né, que quiserem ter filhos, como é que funciona hoje essa regulamentação aí para eles? No caso de casal homoafetivo feminino, Uhum. a gente tem duas possibilidades. Primeiro, a gente tem que fazer uma aquisição do sêmen, que é um sêmen que a gente chama de heterólogo, ele não é um sêmen do casal. Então, a gente tem a possibilidade desse sêmen heterólogo ser por via banco de sêmen, mas a gente também tem a possibilidade de ser um sêmen heterólogo por parente não consanguíneo do óvulo. Ou seja, uma das mulheres será o que a gente chama de doadora de óvulo e que pode receber o sêmen doado de um parente da sua parceira. Então, não pode ser do mesmo lado. E também tem uma outra questão relacionada com o tratamento das pacientes femininas, né? A gente pode fazer inseminação artificial, que é fazer o preparo desse sêmen e no período ovulatório inseminar a paciente que gostaria de gestar ali do casal. Então, essa decisão de qual das duas vai gestar pode ser uma questão pessoal, desde que não tenha contraindicação à gestação, contraindicação médica, né, para nenhuma delas. Do ponto de vista de alguma questão relacionada com saúde prévia ou até mesmo com relação à idade. Então, a nossa resolução hoje, ela pontua que os tratamentos, as técnicas, elas são destinadas às mulheres até 50 anos. Então, essa é a idade que foi colocada como limite pela resolução do Conselho Federal de Medicina. Acima dessa idade, a gente tem que avaliar caso a caso, e aí tanto a família quanto o médico e uma equipe multiprofissional deve avaliar essa paciente do ponto de vista de riscos gestacionais, tá? Com relação à questão, então, da outra técnica nas pacientes homoafetivas femininas. A gente pode fazer fertilização in vitro e aí, nesta situação, a gente poderia, uma delas ser a doadora de óvulos e a outra será a paciente que vai gestar. Então, elas participariam em conjunto ali do tratamento, desde que seja o doador de banco de sêmen anônimo ou o parente não consanguíneo do óvulo que será. Exatamente. Nos casos de homoafetivo masculino, a gente tem então uma condição em que a gente vai precisar do óvulo, que pode ser do mesmo jeito, né? Uma doadora parental, que é essa questão relacionada a não ser mais anônimo, mas a questão de ser um parente até quarto grau, com comprovação, né, de parentesco até quarto grau. E a gente pode também ter banco de óvulos, então pode ser um banco de óvulos anônimos. E aí nós temos uma questão super delicada, né? Porque aí nós precisamos de um útero. E aí o útero, a gente precisa de uma paciente que será cedente temporária do útero ou fará uma gestação temporária ali para aquele casal. E na nossa resolução também deve ter um grau de parentesco. Então, essas mulheres, elas devem ser parentes até quarto grau de um dos dois do casal, para que elas possam gestar sem ter nenhuma outra questão de conflito aí de interesses. E depois da gestação, ela entregue o filho do casal para eles. Tá? Uma situação que muitas vezes gera muitas questões, questionamentos. Então, essa paciente ela é acompanhada do ponto de vista emocional com equipes da psicologia, ela é bem avaliada anteriormente, né, com a equipe da ginecologia obstetrícia, para que a gente consiga não só diminuir todas as questões relacionadas com a questão da afetividade, mas também dos riscos que essa mulher pode correr aí durante um pré-natal, durante uma gestação também. Eu acho que é importante, né, dos casais saberem, né, dessas possibilidades das regulamentações mesmo, por causa dessa... tem muito mito, né, por aí, e a gente sabe que também tem muita gente antiética, então a gente vê algumas coisas aí que a gente escuta, né? Não sei se a gente vê, mas acho que a gente escuta algumas histórias. Então eu acho que todo mundo precisa dessa informação de qualidade.